Olá, professora, muito prazer, né? Tá vendo agora a minha face, né? Assim como ter a oportunidade de ver, né, a face dos outros colegas aí da turma, né? E eu venho trazer para a professora informações sobre a proposta que foi lançada para a gente, né? Para a gente fazer um experimento em casa e explicar de forma prática, né? Como que seria composições das substâncias, né? E qual a classificação se daria para as tais, né? No caso, uma substância uma substância heterogênea, uma substância homogênea, né? Uma substância pura, uma mistura, né? Então eu vou começar falando de substâncias heterogêneas. A substância heterogênea é aquela substância que ela apresenta mais de uma fase, né? E é possível a gente enxergar ela visualmente, olhando de forma comum, ou como um ditado popular já fala, né? Observando ela a olho nu. A gente olha para ela e consegue enxergar mais de uma fase. O que seriam essas fases? Seria o momento em que a substância ela se divide entre si, termina a fase de uma substância e dentro do próprio recipiente a gente consegue enxergar a outra fase, ou seja, a outra substância. E como exemplo aqui eu tenho aqui uma demonstração para a professora entender. Esse seria um exemplo de substância heterogênea. Heterogênea porque ela se apresenta dividida em várias fases, né? E sendo possível de enxergar a olho nu. Aqui a gente tem, aí no vídeo dá para enxergar apenas 4 fases, mas essa substância ela apresenta para a gente uma composição aí de 5 fases. Eu vou até falar no vídeo, seria areia, brita, e aí mais uma camada de areia após a brita, uma camadazinha de açúcar, e em cima eu coloquei uma camadazinha de suco, para demonstrar de forma bem exemplificativa mesmo que seria uma substância heterogênea. Essa substância apresenta mais de uma fase, é possível a gente enxergar as fases dela a olho nu, e portanto ela se comporta como sendo uma substância heterogênea. E para explicar a respeito da substância homogênea, eu teria a seguinte informação, como foi passado no vídeo, né, que a gente aprendeu. A substância homogênea é aquela que a gente consegue enxergar apenas aquilo que está dentro do recipiente. Não conseguimos enxergar mais do que aquela fase que está lá. Então, se tem água com açúcar, se tem água com sal, a gente vai enxergar apenas a água. Possa ser que a gente até enxergue algumas partículas de sal ou de açúcar no momento em que aquela mistura ocorre, mas logo após um período muito curto é possível enxergar apenas uma fase, ou seja, apenas aquele líquido, aquela substância que está dentro do copo. E com isso eu tenho um exemplo aqui. Nós temos um exemplo de uma substância homogênea. Por que homogênea? Porque no sentido da palavra ela já traz para a gente o sentido de que é apenas uma mistura. E por que uma mistura? Porque conseguimos enxergar apenas a água. Se eu der esse copo de água aqui para uma pessoa me falar o que é isso aqui, ela vai falar que é água. Por quê? Ela está enxergando que isso aqui é água. Mas isso aqui tem uma mistura, e é o açúcar. Eu coloquei açúcar aqui dentro, né? Por esse motivo, pelo motivo de que eu consigo enxergar apenas a água, isso se transforma em uma substância homogênea. Por que homogênea? Porque é possível ver apenas o líquido, a substância que está dentro do copo. Não é possível ver o sal, não é possível ver o açúcar. E eu trouxe aqui um exemplo. Trouxe um pouco de açúcar, vou estar colocando aqui, né, para a gente fazer o experimento. Ok? Eu não vou mexer porque nesse momento eu não trouxe a colher, mas é possível ver aqui. Se eu dar uma mexidinha, é possível ver que aqui vai virar uma substância homogênea. Por quê? Porque a segunda substância que eu depositei aqui dentro, ela vai desaparecer, vai sumir dentro da água e vai apenas ficar a água em si. Com isso, essa substância se transforma em uma substância homogênea. Ok? Bom, e trouxe alguma explicação aqui a respeito também das misturas e das substâncias puras, né? Observando o vídeo da professora, eu observei que a substância ela é uma mistura quando ela apresenta
mais de duas moléculas diferentes dentro da sua composição. Então, se dentro daquela substância ela tem, por exemplo, 5 moléculas de um líquido e 4 moléculas de outro, elas se transformam em uma mistura. Por quê? Porque a quantidade de moléculas são diferentes daquilo que está dentro da substância. E uma mistura ela é pura quando tem apenas um tipo de molécula em sua composição. É possível ver através de equipamento, através de estudos, apenas um tipo de molécula. E ainda, mesmo que aquela substância ela apresente 2 tipos de molécula, mas se os tipos de moléculas forem moléculas iguais, ela também se classifica como um tipo de substância pura, por conta da sua quantidade de moléculas, ok? Então, resumindo, só para fechar, substâncias puras, para serem classificadas como substâncias puras, precisam ter apenas um tipo de molécula, ok? Ou ter em sua composição números de moléculas iguais. E aí são classificados como substâncias puras. Substâncias do tipo misturas, que é o que é mais comum, né, na natureza, na vida em si, né, que a gente encontra no dia a dia. Substância do tipo mistura. Tem mais de 2 tipos de moléculas e geralmente se apresentam com diferenciação na sua quantidade de moléculas. Por exemplo, 5 moléculas de água, 3 moléculas de oxigênio. Só um exemplo, só para exemplificar mesmo. Mas de forma resumida, substância do tipo misturas. Em sua composição, há pelo menos 2, 3, entre outros mais tipos de moléculas. Compreende? Deu para entender? Bom, esse foi o nosso resumo de hoje, né? O nosso trabalho realizado aí com a ajuda da professora. E agradeço aí o tempo, né, desprendido para estar nos acompanhando aí e vendo esses exemplos aí demonstrados. Muito obrigado. Estamos aí, vamos até o fim.